Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, oh Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei. Diga para ele, oh aleluia. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Amém. E eu quero convidar aqui a primeira célula que vai dar o seu testemunho. E a Letícia, cadê a Letícia? Ela faz parte da célula Judá e ela tem um testemunho para dar, né? Então vamos aqui. A célula Judá é lá no Bairro da Glória, é liderada pela Fernanda, lá na Casa dele em Sena. Nós temos 4 visitantes na nossa célula, eles não puderam vir, né? Mas eu queria falar em especial de um desses visitantes,
que é uma pessoa que não gosta muito de cristãos, né? Ela não gosta muito de igreja, dessas reuniões que a gente faz. Ela foi muito maltratada por um cristão da família dela. Hoje em dia, ela se sente muito à vontade na nossa célula, né? Pelo modo que a gente se reúne, que é uma reunião à vontade, onde a gente pode conversar sobre tudo um com o outro, a gente ora um pelo outro quando a gente precisa, a gente conversa ao longo da semana, a gente sai também quando pode, né? E tem sido uma bênção na minha vida, tem sido uma bênção na vida dessa pessoa também, que está se aproximando, graças a Deus. Tem sido uma bênção também na vida de um irmão nosso que estava afastado da igreja. Ele se aproximou, né? E ele disse também que a célula faz toda a diferença na vida dele, porque se não fosse essas pessoas que estão perto dele, ele não teria forças para suportar crises financeiras que está acontecendo na vida dele, problemas financeiros, né? Ele tá para perder o emprego também, então é um problema muito grande. Mas ele tem encontrado forças na nossa célula, graças a Deus. Eu espero que todos vocês possam sentir isso no coração de vocês também, de fazer parte de uma célula, sendo como anfitrião, como líder ou como membro, para que vocês possam ter essa experiência também. A célula tem ajudado os seus participantes a crescerem espiritualmente? Tem acontecido isso lá? Tem acontecido. Tem. Através do quê? Através da carta, Através das da nossas carta conversas. pastoral, dos estudos, das orações. Vocês compartilham a fé, compartilham a palavra, dão testemunho. É isso que acontece lá na casa da Elicena, liderança da Fernanda, nessa célula? É isso que tem acontecido? Sim, quando a gente chega, tem um momento que a gente pergunta sobre como foi a semana um do outro. E nesse momento a gente conversa sobre muitas coisas. Eu já desabafei sobre tanta coisa da faculdade, gente, que vocês não têm noção. Sobre trabalho, a gente conversa bastante sobre isso. É um local onde a gente se sente à vontade. Durante a semana, depois que a célula termina, vocês conseguem se comunicar, compartilhar um com o outro? Sim. Metade também está no meu trabalho, então a gente tem que conversar. E a gente já saiu também algumas vezes. Saímos algumas vezes. Quer dizer, então, vocês, além de se reunirem, saíram também para quê? Para comer uma pizza, para mais o quê? A gente foi andar de bicicleta. Literalmente ficamos dando voltinhas. Nós fomos no cinema, cantamos alguns louvores, uma galera jogou futebol aí. Muito bom. Parabéns. Excelente. Deus continue abençoando a célula. Qual é mesmo o nome da célula? Judá. Amém ou amém? Agora eu queria que viesse aqui a célula Pão da Vida, que é o irmão Fábio, que recentemente assumiu a liderança. Nós tivemos o privilégio de abrir lá na casa do Zezinho, da Fatinha. Essa casa é a casa da irmã Helena e do Edmilson, né? E foi muito interessante que eu fui lá visitar o Zezinho, e o Zezinho e a Fatinha estavam com muito receio de abrir a célula lá na casa deles, porque na verdade eles estão ali, né? Eu não sei se temporariamente, mas a família permitiu que eles morassem ali nesse momento em que ele fez a amputação de uma das suas pernas. Então, eu fui visitá-la. Aliás, no aniversário da Fatinha, eu fui lá comer um pedaço de bolo com ela, né? E a irmã Helena e o Edmilson estavam lá, e eu aproveitei a oportunidade, né? Falei, olha, eu quero aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui para pedir autorização a vocês, porque eu sei que o Zezinho e a Fatinha não vão pedir. Então eu quero pedir autorização para a gente começar aqui a nossa 4ª célula no bairro da Glória. O que vocês acham? Eles vibraram, autorizaram, e hoje eles fazem o quê? Parte da célula, né? Hoje o casal faz parte da célula juntamente com o Zezinho, com a Fatinha, com o Fábio, com a Ângela e com o Gabriel. Boa noite, graça e a paz do Senhor. O que o Senhor me deu, o Senhor não tem ideia. Te deu um presente, né? O Senhor me deu um presente, o Senhor me deu a pérola que eu precisava. Eu sei. Me deu a pérola que eu... E não vem com essa de me tirar não, hein? Vai ficar difícil. Já tem líder de olho naquela célula tem, lá. Vai arrumando outra aí, porque a concorrência encerrou aqui. Pronto, acabou. Mas tem sido muito bom, pastor. Tem sido muito bom, tem sido um privilégio estar lá reunido com eles, sabe? O senhor Ademir, a dona Helena, que faz parte da família, né? Teve a filha deles que também nos contemplou com a presença dela essa semana, né? Que foi muito bom também. E a gente tem ali colhido uma experiência muito boa, porque quando o senhor me passou a célula, né? Eu cheguei lá e fiz a pergunta para eles, né? A célula já tem nome? E eles ainda não, Fábio. Eu orei e pedi a Deus, né? E eu fiquei reflexivo, pensando, mas o que Deus me deu? Se já que estamos em torno de uma mesa, estamos em comunhão, o que a gente compartilha na mesa além dos nossos problemas? A gente
compartilhe o pão, né? Aí me veio João 6,36, quando naquele contexto perguntam para Jesus, né, Senhor, nos dás, do que a gente vai se alimentar? Nos dá o pão, né? E ele diz o quê? Aquele que comer de mim, que sou o pão, jamais sentirá fome. Amém. E aquele que beber de mim, jamais sentirá Glória sede. a Deus. E é isso que a gente tem feito na célula, compartilhado o pão mais precioso, pelo qual a gente tem maior fome, que é Jesus. Amém, é verdade. E é isso que está acontecendo. Mas em especial, no dia 3, Zezinho nos contemplou com uma notícia muito boa. E nesse dia a gente foi estudar exatamente baseado na pergunta se a gente pudesse precificar a nossa vida, qual o valor que a gente daria. E no contexto da carta pastoral, vem não só falando principalmente do valor que Jesus nos valorizou, que é vida por vida, mas também falamos do como que o sistema faz. Como que o mundo nos valoriza? Qual é o valor que o mundo nos dá? O mundo não nos valoriza, o mundo nos explora. Essa é a verdade. Mas Jesus nos valoriza de tal forma que Ele usa pessoas para resolver problemas que a gente não consegue resolver. Se não me falha a memória, Zezinho, foi em 2019 que você deu uma entrada na sua aposentadoria, não foi? O que o Zezinho descobriu quando ele fez isso? Ele descobriu uma falha do sistema, que acontece com muitos. Zezinho foi fraudado. Descobriu que alguém estava recebendo a sua aposentadoria. E agora, como é que fica? Mas Deus usou um grupo de pessoas qualificadas, preparadas, um grupo de advogados, que cada um fez aquilo que lhe foi possível. E aí traçaram-se uma luta por ao longo desses próximos 6 anos, a partir de 2019. O que aconteceu no dia 3? Zezinho nos contempla com uma notícia. Fábio, eu quero que hoje a célula seja diferente. Eu quero que ela tenha um toque a mais de gratidão, por causa de um motivo muito especial. Hoje eu recebi uma notícia. A minha aposentadoria saiu. Aê! O meu problema foi resolvido. Foi resolvido. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vou fazer jus, porque eu li o livro do autor Augusto Cury, um dos seus livros, em que ele traz o título O Mal desse Século. Ansiedade, o mal desse século. E Zezinho, ele fez questão de dizer isso para mim. E ele pediu, Fábio, não esquece de falar isso no testemunho, porque quantos de nós somos tomados pela ansiedade? Eu sofro de ansiedade, controlada, mas eu sofro. Mas Zezinho, ele teve o privilégio de poder nos dizer, de me dizer, Fábio, em todo esse tempo, eu não tive a menor ansiedade. Eu soube descansar em Deus. Amém. Então, pastor e igreja, a célula é uma grande oportunidade. A gente está vivendo em comunhão, reunido em torno de uma mesa, não só nos edificando por meio das nossas experiências com Cristo, baseado na carta pastoral, mas também os milagres que eles têm feito na nossa vida. Verdade. Não é? Isso não deixa de ser um milagre. Deus usou pessoas que merecem ser honradas, lembradas, e o Zezinho pediu que eu deixasse aqui o agradecimento a essas pessoas, tá bom? Que trabalharam, que contribuíram, a igreja que esteve orando, O tempo todo. a própria família que esteve orando, a família Cardoso Eu cheguei até a participar da célula do Josué lá no Castelo, né? Eu sou do Castelo, né? Muitos podem por que o Fábio está fazendo lá no bairro da Glória se ele é lá do Castelo, Propósito de Deus. Né? Josué contribuiu muito Isso para a tem minha propósito. experiência em célula. Essa é a verdade, Josué. Obrigado, tá? O testemunho que nós vamos ouvir agora é um pouco diferente. Vocês vão entender a razão dele ser um pouco diferente. Mas eu pedi a Flávia para vir contá-lo. Porque ele é diferente, mas ele tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo no templo e nas casas. Por quê? A igreja precisa entender, e nós já temos falado, trabalhado, temos ministrado, que ela tem 2 asas. Você imagina aí possibilidade de um avião voar com uma asa só? Você já viu algum avião voar com uma asa só? Não, é impossível. Você já viu algum pássaro voar com uma asa só? Não, é impossível. Por quê? Porque ela precisa das 2 asas. O avião precisa das 2 asas. Para quê? Para manter o seu equilíbrio no ar. Conseguir planar como deve ser planado. Assim é a igreja. A igreja, o modelo que hoje o Senhor tem nos concedido, visão do Espírito Santo de Deus para nós, tem dado essa oportunidade
de nós nos reunirmos como a igreja primitiva se reunia, como nós encontramos lá em Atos 2:42, o texto, como ela se reunia de casa em casa. Participar da mesa, celebrar, aquela igreja dividia tudo, tinha tudo em comum. Quando alguém passava por alguma necessidade, era aquela casa, aquele grupo daquela casa que se reunia, que trabalhava para abençoar, para ajudar nas necessidades que todos possuíam. Era assim, compartilhavam o pão, compartilhavam a fé. E o povo foi caindo na graça do Senhor e a igreja foi se multiplicando. Por isso nós hoje fomos alcançados pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Então a igreja hoje, o modelo de hoje é o modelo de duas asas. É uma funcionando no templo quando a gente vem para celebrar as vitórias da semana. Quantas vitórias nós tivemos? Tivemos lutas. Quem não teve luta essa semana? Todos nós tivemos alguma luta, mas a célula não deixou de funcionar, e foi lá na célula que muitos irmãos oraram, inclusive por vocês que ainda não participam de uma, oraram por algumas pessoas e alguns casais, alguns irmãos que ainda não são anfitriões. Nessas células, a oração tem sido algo extraordinário, e os resultados das orações têm acontecido, tem havido crescimento espiritual, tem havido conversão, milagres têm acontecido, Deus está operando, irmãos, presta atenção nisso, e nós vamos ver muito mais outras coisas acontecendo para o louvor da glória do nome do Senhor. Você crê nisso? A experiência que eu vou contar tem a ver também com a célula, né? Que a célula é um lugar de encontros e relacionamentos, né? E quando eu comecei a participar de uma célula, eu estava com um propósito pedindo ao Senhor para que eu fosse mais usada a falar do amor de Deus. Hoje, enquanto eu estava aqui, eu não viria para a igreja hoje de manhã, porque os irmãos sabem, né, que eu estava acamada, mas vim, né? E eu fiquei até pensando no que o pastor falou hoje na mensagem, que ele falou que o Espírito Santo fez, o trabalho que ele fez para trazer você aqui hoje de manhã. E eu sei o que Deus fez na minha vida para eu estar aqui hoje de manhã. Enfim, enquanto eu estava aqui, me alimentando da palavra, Deus estava agindo num coração, né? Numa senhora lá, num lugar não muito longe daqui. Começou do louvor, né? Nós cantamos aquele louvor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No meio desse louvor, Deus já estava trabalhando comigo esse assunto de propósito. Tal qual veio a minha surpresa, que a palavra foi a mesma coisa. E Deus usou poderosamente a vida do pastor Carnavale nesta mensagem, porque quando eu fui para casa, eu recebi uma grande bênção. A palavra entrou como uma flecha no meu coração. E eu fui pensando sobre isso, como Deus tem me feito crescer, a entender melhor esse propósito. E aí, quando eu fui para casa, Deus me atrasou de todas as maneiras para eu chegar naquele momento que Jesus faz assim, né? Ele tem um encontro certo, na hora certa com alguém. E eu passei por uma senhora, que é conhecida minha, né, minha vizinha, e ela conversando comigo, e eu conversando com ela sobre os assuntos do dia a dia. Quando ela tocou comigo numa palavra, há um tempo atrás, eu já tive a oportunidade de falar do Senhor para essa senhora, e eu falhei. E eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor me desse uma nova oportunidade. A oportunidade foi dada hoje. E aí, quando ela começou a falar comigo que ela estava passando por uma situação difícil no coração dela, estava passando por uma tristeza, aí o Espírito Santo falou comigo assim: de hoje não passa, você precisa falar para ela. E aí eu me lembrei da palavra de hoje, e aí foi toda a palavra de hoje que eu falei com ela. E ali ela começou a ser transformada, porque ela estava passando por uma situação muito difícil. Ela não tinha mais o sentido da vida, né? E ela já não tinha mais prazer em viver. E eu comecei a falar com ela do amor de Deus e dos propósitos que Deus tem colocado no nosso coração, da alegria da presença de Deus. E ela começou a se interessar, e ela começou a me perguntar. Ela começou a me perguntar sobre Jesus, e ela começou a me perguntar tudo sobre Deus, sobre Jesus, Espírito Santo. E ali dei uma enxugada ali, né, conversando com ela sobre tudo. Interessante que eu apertei até o elevador para subir, que eu estava quase finalizando ali a conversa. E ela queria mais, e ela me chamou e me perguntou mais. Só que o elevador lá, quando eu aperto, já era, aí ele sobe. Aí eu só gritei para ela assim: me espera. Aí eu subi lá para o sexto andar, desci, ela ainda estava lá. E aí eu conversei com ela, né, falei com ela sobre o amor de Deus e sobre o propósito. E ela me revelou uma coisa. Ela falou assim: olha, esse encontro foi o encontro certo no momento certo. Porque hoje de manhã eu fiquei pensando: nossa, o horário da manhã eu estava aqui na igreja, Deus já me preparando. Eu estava conversando com Deus assim: Deus, ela falando, né? Eu não tenho mais sentido de vida.
eu acho que Deus não está mais comigo. Eu acho que Deus está longe de mim. Eu acho que Deus não quer saber de mim. Se tu existes mesmo, eu quero que hoje uma pessoa se encontre comigo e fale comigo sobre o amor de Deus. E fale comigo sobre um sentido de vida. Porque eu quero sentir que tu existes. Eu quero sentir que o Senhor está me ouvindo. Aí ela falou, quando eu passei por você e você começou a falar comigo sobre o amor de Deus, ela falou, agora eu ganhei o meu dia. Né? Ela falou para mim, eu ganhei o meu dia porque agora eu entendi que Ele me ouviu, agora eu tenho um motivo para viver, né? E ela saiu dali diferente e eu tive a oportunidade de perguntar para ela se ela desejava uma oração e ela aceitou ali, oramos com ela ali e ela saiu dali diferente. Ela tinha descido para caminhar e ela falou assim, eu não vou nem mais caminhar, eu vou para minha casa porque agora eu tô bem, eu tô feliz. E ali eu fiz o convite para ela, né, para estar conosco e falei para ela que ela estaria nas minhas orações. E até peço à igreja, se puder orar por ela, para que ela tenha uma experiência, o nome dela é Dona Eva, para que ela tenha uma experiência com Deus, para que ela cresça, né, conheça mais do amor de Deus. Mas o interessante é que começou daqui, né, começou com a experiência da qual a palavra foi ministrada e que o Espírito Santo ali atuou na minha vida e que ela saiu dali com um sentido novo de vida. Eu quero dizer para os irmãos sobre isso, sobre propósito, né? Célula é o lugar de relacionamento e de propósito. E eu queria dizer para os irmãos qual é o seu propósito, né? Às vezes a gente está aqui e a gente fala-se muito sobre isso aqui, que às vezes nós viemos para o culto, participamos da celebração, mas às vezes a gente não tem contato com os irmãos, né? Não temos relacionamentos, não temos intimidade. Deus tocou no meu coração nesse trabalho de célula para isso, para que Ele me usasse para alcançar vidas para o amor de Deus, né? Isso o Senhor tem feito. Então convido você a participar de uma célula, né? A fazer parte desta família e que você encontre também o seu propósito. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto de Marcos. Você pode acompanhar a leitura através da multimídia. Marcos capítulo 9, os versículos do 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes isso tem lançado no fogo e na água. Para qual finalidade? Para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, não aguentou. Queria que você lesse o 27 comigo, vamos juntos? Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Posso ouvir um glória a Deus? Pai, obrigado por esta riqueza de texto. Obrigado pela manifestação do teu poder. Tira de nós agora qualquer que seja resistência. Se houver alguém aqui incrédulo por alguma razão, ou triste, ou angustiado, com medo, ou com
alguma ansiedade, Senhor, faz uma obra poderosa aqui nesse lugar. Este ambiente é um ambiente familiar, mas é também, sobretudo, espiritual. Por isso nós não admitimos qualquer manifestação contrária ao Senhor. E também não admitimos que a Tua palavra seja resistida. Então, Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder aqui. Salva, cura, liberta, transforma. Entra na história de quem o Senhor ainda não entrou e faz um milagre. Entra na história desse casal, dessa família, desse filho, dessa filha, quem sabe do neto ou da neta, de um vizinho que esteja sendo lembrado agora por alguém. Entra na história e faz uma grande obra, faz um grande milagre, restaura vidas nesta noite, traz de volta aquela dracma que se perdeu por alguma razão e foi perdida, porque nós cremos, talvez com a mesma quantidade de fé, com o mesmo tamanho de fé daquele moço, e talvez nós estejamos precisando tanto como ele precisou. Então, papai, olha para o nosso coração, olha para nós, olha para os teus filhos amados, nesta noite, faz um milagre, para que o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, e nós a fazemos em nome de quem, igreja? Nós a fazemos em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, a passagem que nós lemos descreve uma situação muito difícil, vivida por um pai que precisou que alguém o ajudasse, mas por alguma razão, ninguém pôde ajudá-lo. Você já passou por isso? Aquele momento mais complicado da sua vida, aquele momento mais difícil da sua vida, que você precisou de alguém que você achava que por estar muito perto de você, ou por estar muito próximo de você, em algum lugar, no trabalho, em casa, na rua, no vizinho, e você imaginou que aquela pessoa, puxa, eu já sei a quem que eu vou pedir ajuda, eu já sei a quem que eu vou pedir socorro, e quando você chegou para pedir socorro, veio uma resposta, não. Isso é possível. Isso é possível acontecer. Essa história é uma história diferente de muitas das histórias que nós conhecemos, mas ela tem um enredo muito parecido com aquele que nós já vivemos em algum tempo da nossa vida. Um momento complexo, um momento difícil, um momento em que nós precisávamos de socorro e até nos esquecemos de Deus e começamos a procurar pessoas que estavam ao nosso redor, porque geralmente nós buscamos aqueles que podemos abraçar, que podemos poupar, que podemos tocar, e muitas vezes nos esquecemos daquele que está acima de tudo, de todos, e é capaz de fazer o impossível. Essa história, queridos irmãos, é muito parecida com a história de muitos cristãos, com a história de muita gente. Algumas delas nós conhecemos, talvez a sua história seja muito parecida com a história deste pai, que no texto não tem nem nome. Talvez pudesse ser substituído por um dos nossos nomes nesta noite. A Bíblia não descreve o tempo sofrido por esse pai. A Bíblia não fala também do tempo que essa mãe, você imagina, se o pai estava sofrendo ao ver o filho daquele jeito, porque aquela manifestação, aquela enfermidade, aquela patologia não era fácil para aquele tempo de ser diagnosticada. Podia ser um problema neurológico, podia ser um problema difícil para aquela época. Certo é que o texto não fala qual era o problema, porque na verdade, enquanto aquela situação se desenvolvia, o pai não sabia o que fazer. Talvez ele tivesse, se fosse nos dias de hoje, procurado os melhores profissionais dessa área. A única coisa que aquele pai sabia é que alguma coisa esquisita, complicada, difícil de ser resolvida, estava acontecendo com o seu filho. Agora você imagina o estado da mãe daquele menino. E os irmãos? E os amigos, talvez, da escola? Você imagina um garoto desse estudando? Aí quantos garotos estão aqui hoje e que estudam? Imagina esse menino na escola, de repente, ele passa mal, sofre de um surto, alguma coisa que ninguém sabe o que é, e todos correm de um lado para o outro para tentar ajudar, e não conseguia, porque o texto diz que aquele espírito era violento. Então, queridos irmãos, aquela família devia estar passando por uma situação, um contexto extremamente difícil, e ainda acrescenta dizendo que ninguém havia conseguido resolver
ou mostrar uma saída patológica de cunho neurológico ou espiritual. Só lhe restava, depois de tantas tentativas, idas e vindas, um recurso. O único recurso que sobrou aos olhos daquele pai, qual foi? Foram os discípulos. O texto diz que foram os discípulos. A Bíblia diz que eles então procuraram os discípulos. Por que eles procuraram os discípulos? Porque os discípulos andavam com Jesus. Meu irmão, aprenda uma coisa: quem anda com Jesus tem a obrigação de ser como Jesus é. Se Jesus já entrou na sua vida, se Jesus já entrou na sua história, se você passou pelo novo nascimento, se você teve um encontro com o Espírito Santo, tem o selo de propriedade exclusiva, tem se relacionado com Deus, você tem a obrigação de ser como Jesus. Então, naquele primeiro momento, preste atenção, irmão Augustinho, naquele primeiro momento, o único recurso que sobrou para eles eram os discípulos, e o texto diz que eles procuraram os discípulos, porém, os discípulos não puderam fazer absolutamente nada. Jesus ficou aborrecido com isso, Jesus ficou triste com isso. Dá para você observar a reação de Jesus quando Jesus disse assim: ô geração incrédula, até quando eu vou ter que aturar isso? Até quando eu vou ter que estar com vocês para que as coisas aconteçam? Por quê? Porque na verdade a palavra de Deus diz que nós já recebemos a autoridade de Jesus para fazer as coisas que ele fez e até algumas maiores das que ele fez. Mas agora os discípulos estavam ali sem condições de ajudar aquele pai necessitado, aquele pai que precisava de ajuda. Os discípulos não puderam ajudá-lo, até que finalmente ele leva o menino a quem pode resolver. Aí nós vamos encontrar a solução para o problema. Mas até então, aquele pai pensava que quem anda com Jesus é igual a Jesus. Quem recebe ensinamento de Jesus, coloca em prática os ensinamentos. Quem atende os conselhos de Jesus, tem vitória, tem autoridade, ministra a cura, abençoa pessoas. Por quê? Porque quem anda com Jesus tem sim uma grande oportunidade, privilégio e honra de fazer as coisas que Jesus fez e Jesus faz. Por que faz? Porque ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Por que nós não estamos fazendo quase nada no tempo de hoje? Será que é porque nós não andamos com Jesus? Não. É porque nós não obedecemos a Jesus. É por essa razão. Por esta razão, as coisas não estão acontecendo, milagres não estão acontecendo. Demônios não estão sendo expulsos, pessoas não estão sendo curadas, porque estamos muito distantes da realidade que o Mestre quer que nós estejamos próximos. E é por essa razão que muitas coisas estão demorando a acontecer muito próximos de nós. Por quê? Temos a palavra, temos relacionamento com Deus, conhecemos Jesus, temos muitas oportunidades. Vejam o testemunho da Flavinha, ela perdeu a primeira oportunidade com essa moça. Ainda bem que Deus renovou, né, Flavinha? Cadê a Flavinha? Ainda bem que Deus renovou a oportunidade, né, irmã Bena? Mas qual é o problema? O problema é que nós não estamos obedecendo a Jesus. O problema é que nós estamos muito distantes daquilo que Jesus esperava que nós estivéssemos mais próximos. Então, queridos irmãos, o que aconteceu quando aquele pai encontrou Jesus? Eu não vou entrar no mérito da questão daqueles demônios. Já preguei sobre esse texto aqui várias vezes. Eu não vou entrar no mérito da questão dos demônios, eu vou entrar no mérito da questão de que aconteceu na vida daquele pai, na história daquele pai, a partir do momento em que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Porque é o que vai prevalecer na vida de todos os que querem ser transformados, os que querem ser vasos, os que querem ser instrumentos, os que querem ser usados para o máximo louvor da glória do Senhor. Então, o que aconteceu na vida daquele moço a partir do momento que Jesus entrou na história dele, entrou na história do filho, entrou na história da esposa, entrou na história das outras pessoas, o que foi que aconteceu? Primeiro, aconteceu o inimaginável, o impressionante e o extraordinário. Eu queria que você repetisse comigo: o inimaginável, o impressionante e o extraordinário. Foi isso que aconteceu. Versículos 23, 25 e 27 dizem exatamente assim: ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, porque aquele pai, desesperado, falou com Jesus e disse assim: olha, eu estou sofrendo, nós estamos sofrendo, esse menino está sofrendo
a família está sofrendo, os colegas estão sofrendo. Mas desde quando, papai, que esse seu filho está sofrendo? Ele disse assim: Jesus, desde a infância. Queridos irmãos, eu paro um pouquinho, faço aqui um parênteses, para falar da grande responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, com os nossos netos, diante da tecnologia com a qual nós estamos convivendo, cheia de inserções, de vocabulários e de intenções que deveriam estar preocupando os pais. Qual é a literatura que o seu filho está estudando, está lendo? Quais são os desenhos? Quais são os filmes? Quais são os acessos que ele ou que eles estão tendo? Você tem supervisionado? Eu sei que nós estamos num tempo em que adolescente não quer ser supervisionado. Junior não quer ser supervisionado. Eu sei que nós estamos num tempo em que o filho se tranca no quarto e a mãe vai lá, o pai vai lá, bate, abre a porta e não, agora eu não quero abrir. E o pai não insiste. E a mãe não insiste. E não sabe o que está acontecendo dentro daquele quarto. Nós estamos vivendo num tempo de ações espirituais terríveis. Talvez piores do que essa que estava acontecendo com esse moço, desse quadro, filho desse pai sem nome, que desde a infância sofria vendo a agonia do filho não conseguir ser liberto, não ter tratamento, e agora ele se desespera e começa a procurar recurso, começa a procurar ajuda, mas sabe, ele não encontra, e ele vai na direção dos cristãos, ele vai na direção da igreja daquele tempo, ele vai na direção das pessoas que diziam que conviviam com Jesus, que andavam com Jesus, que tinham experiências extraordinárias, mas aquelas pessoas que poderiam e deveriam tê-lo ajudado, não o fizeram. Por quê? Porque não tinham condições de fazê-lo. Mas diga comigo assim: graças a Deus que ele encontrou Jesus. Até aquele momento ninguém podia ajudá-lo, ninguém pôde ajudá-lo. Médicos, amigos, curandeiros, benzedeiros, religiosos, ninguém, nem quem poderia, conseguiu ajudar aquele pai. Mas quando ele encontrou Jesus, o que aconteceu? Mais uma vez, o inimaginável, o impressionante, o extraordinário. Todos devem ter ficado impressionados com o que viram. Todos devem ter ficado atônitos por ver que Jesus tinha poder para fazer com que aqueles espíritos, tinha poder para fazer com que aquela enfermidade fosse resolvida. Por isso que sempre digo, queridos irmãos, que quando você tiver um problema, quando você tiver uma luta, quando você estiver enfrentando uma calamidade, uma dificuldade na sua vida, entregue o seu problema a quem resolve, e o nome de quem resolve é Jesus. O que é que ele fez? Ele procurou Jesus, ele foi até Jesus, e quando chegou a Jesus, ele entregou a Jesus um problema que ninguém podia resolver, a não ser o próprio Filho de Deus. E o que ele fez? Ele fez o inimaginável, o impressionante, o extraordinário. Isso tudo aconteceu porque Jesus viu a aflição do coração daquele homem. A segunda coisa que aconteceu quando aquele pai encontrou a Jesus, sabe o que foi? O tempo de espera daquele moço, daquele pai, diminuiu. Diga isso comigo: o tempo de espera diminuiu. A partir de quando é que ele identificou aquela enfermidade no filho? Desde a infância. O texto não diz qual era a idade dele agora, mas você imagina que se esse moço tivesse 13 anos, 12 anos, 15 anos, quantos anos desde a infância até agora aquele moço sofreu? Quando uma filha sofre, quando um filho sofre, quem é que sofre junto? Nós todos sofremos juntos. Quando um filho sofre, quando um filho passa por uma crise, quando passa por uma depressão, quando passa por uma situação difícil, por uma doença, nós sofremos, nós padecemos. Então dá para entender o que foi que Jesus viu ali, qual o quadro que Jesus diagnosticou, qual o quadro que Jesus identificou, o quadro de um pai angustiado, o quadro de um pai com um sentimento terrível, sem saber o que fazer, tendo que suportar o que ele estava suportando, vendo aquele filho numa situação que ninguém, nem os discípulos, puderam resolver. Então, o que é que Jesus faz quando chega na história desse pai? O que acontece quando Jesus chega na história dele? O tempo de sofrimento diminui. Era longo, era difícil, era complicado,
Mas quando Jesus chegou na história dele, as coisas começaram a acontecer, porque quando Jesus chega na nossa história, o inimaginável acontece, o milagre acontece, o impressionante acontece, o extraordinário acontece. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há, diz o texto, nada que Ele não tenha poder para fazer, que Ele não possa fazer. Qual o problema você está passando? Qual é a dificuldade que você está vivendo? Qual o dilema? Qual é a sua dor? Sua preocupação? O que está complicado na sua vida que você ainda não conseguiu descomplicar? Faça como o moço da história. Faça como esse pai da história. Procure Jesus. Chame Jesus. Entregue a Jesus o seu problema, sua luta, sua dor, sua tristeza. Confia que Ele vai te ajudar a resolver. Ele tem uma saída para você. Depois de muitas frustrações e do tempo de espera, não é fácil manter a esperança, irmão, irmã. Nenhum outro pôde fazer o tempo de espera daquele pai sofrido diminuir. Nenhum, mas Jesus fez. Eu pergunto, quanto tempo você está sofrendo com essa situação? Há quanto tempo você está sofrendo com essa dor que está no seu coração? Há quanto tempo você está sofrendo com essa decepção, com essa tristeza, com a covardia que fizeram com você, com a injustiça que fizeram com você? Há quanto tempo você está convivendo com as ameaças do mundo espiritual e não sabe o que fazer e não sabe como resolver? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você sabe alguém, talvez você diga assim: não, pastor, essa palavra não é para mim, graças a Deus eu tenho Jesus, eu tenho armas espirituais, eu estou lutando, eu estou vencendo, eu estou sendo vitorioso. Mas pode ser que você esteja próxima, perto de alguém que não esteja conseguindo sobreviver. A moça que a Flávia encontrou declarou que estava com pensamentos de que, Flávia? De suicídio. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Pensamentos de suicídio. Então, queridos irmãos, aquele pai tinha um conflito de emoções. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas também tinha medo de que ele não libertasse e curasse o seu filho. Mas Jesus o ajudou na sua falta de fé e diminuiu o tempo de espera de cura do seu filho. Ainda hoje, Jesus também quer nos ajudar, como também ajudou os seus discípulos, aumentando a fé deles. Ele também tem o poder para fazer qualquer coisa que você precisar, que você decidir, que você buscar, que você esperar, que você desejar, que desejar o seu coração. João capítulo 14, versículo 2, ele disse assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Olha que palavra extraordinária essa de Jesus. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quando ele olha para os discípulos que não conseguiram resolver nada, logo quem? Os discípulos que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, que receberam lições extraordinárias, que viram, não só receberam, não só aprenderam, mas viram coisas extraordinárias acontecendo com os próprios olhos. Eles viram. Mas se eles não tiveram autoridade, faltou fé, faltou jejum, faltou oração, faltou autoridade. Mas agora ele chama para si a responsabilidade do milagre. Sabe por quê? Por causa da sua conexão com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vou resolver o seu problema. E quando ele resolveu, ele diminuiu completamente a distância do sofrimento do coração daquele pai. Terceiro e último lugar, queridos irmãos, quando Jesus entrou na história daquele pai, quando Jesus entrou na história daquela família, veja como é importante nós abrirmos as portas dos nossos lares. Vejam, queridos, como é importante nós oferecermos oportunidade a outras pessoas, para que elas cresçam, para que elas amadureçam, para que elas vivam vida na vida, para que elas experimentem o melhor de Deus. Como é importante fazer isso, porque Jesus entrou, não foi só na vida daquele pai, não foi só aquele pai que foi transformado, mas toda aquela família, toda aquela casa, toda a casa daquele pai teve a oportunidade de experimentar o milagre. E agora que experimentaram o milagre,
já podiam viver um novo tempo, já podiam viver uma nova fase, um novo ciclo de vida, porque experimentaram o melhor de Deus na vida delas. Até agora aquele menino só trazia problemas, lágrimas banhavam-lhes as faces, muito sofrimento. Imagina, os pais estavam dormindo, mas tinham que revezar, um precisava vigiar, enquanto o outro dormia, depois o outro dormia. Por quê? Porque aquele problema não anunciava a hora que ia acontecer. Imagina o tamanho da preocupação. Talvez, sabe, alguns até pensem assim: ainda bem que isso foi lá no tempo de Jesus e não foi no meu. Infelizmente tem muita gente pensando assim ainda, porque não sabe o que pode acontecer amanhã. Ainda bem que nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ainda bem que você tem o selo de propriedade, de exclusividade. Você é exclusivo de Deus. Diga: eu sou exclusivo de Deus. Você tem o espírito, o selo de propriedade exclusiva de Deus. Amém ou não? Amém. Tem ou não tem? Tem. Se você tem, dá uma glória a Deus. Então diga aleluia. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que aconteceu quando aquele pai encontrou Jesus: o poder da fé gerou o milagre que ele desejava. Diga comigo: o poder da fé gerou o milagre que ele desejava. O que é que ele desejava? A cura do filho. Ele não queria e não podia conviver de jeito nenhum com aquele filho para o resto da vida daquele jeito. Que situação, hein? Ainda bem que ele encontrou Jesus. Dá para a gente pensar na quantidade de pessoas que talvez não estejam passando o que aquele pai estava passando, mas que estejam vivendo situações diferentes e muito complicadas, com enfermidades, com problemas impressionantes. Que talvez essas pessoas, todas as noites, se ajoelham para dizer: Senhor, eu não vou aguentar passar o resto da minha vida sofrendo com o meu filho, sofrendo com a minha filha desse jeito. Não com um quadro parecido como esse, mas com um quadro que traz tristeza, que traz preocupação, que traz aflição. Ainda bem que aquele pai encontrou Jesus, ainda bem que Jesus entrou na história dele, e quando Jesus entra na história de uma pessoa, ele não entra na história de uma só. Estão lembrados na experiência do carcereiro lá de Atos? O carcereiro que tomava conta da cadeia onde estavam presos Paulo e Silas, que perto da meia-noite começaram a cantar, começaram a adorar, ninguém entendia nada, os outros prisioneiros ficaram impressionados. O que esses caras têm? Quem é que eles conhecem? O que eles estão vivendo que faz com que eles tenham essa esperança? Cantem, orem, façam todas as coisas. Meia-noite esses camaradas estão cantando, é para eles estarem dormindo, preocupados, pensando no que ia acontecer amanhã. Mas não, eles estavam cantando, orando, adorando ao Senhor. E de repente, fala comigo assim: de repente, diz o texto, que de repente aconteceu um terremoto. Meu irmão, não dá para eu entender isso aí como uma metáfora, não. Isso é literal. Quando você pega Atos 2, que você vai ver que veio um vento forte. Estão lembrados disso? Veio um vento forte que fazia um barulho forte e que línguas caíram, a semelhança. Então isso é figurativo. Mas quando você pega o texto, que o texto diz que naquele momento houve um terremoto, portas da cadeia, da prisão se abriram, o carcereiro tirou a espada para se matar, porque ele era responsável pelas vidas que estavam ali. E aí Paulo e Silas gritaram lá de dentro, falaram assim: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. Aquele carcereiro disse assim: rapaz, esses caras têm alguma coisa que eu não tenho, e os outros também não têm. Foi lá e perguntou a eles: o que é que vocês têm? O que é que vocês conhecem? Quem vocês receberam? Eu quero também. E aí o texto diz que ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Não foi só o pai desse moço que saiu dali contemplado com as bênçãos de Deus, mas toda a família. Jesus viu que aquele pai não escondeu sua dificuldade em crer, mas isso para Jesus não fez diferença, porque o mais importante, ele não negou ao mestre o desejo de ver o seu filho curado. Quando Jesus olhou para o mais profundo daquele pai, viu que ele queria a felicidade do filho e que ele precisava de ajuda e não perdeu tempo. Procurou Jesus. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele... Amém? Queridos, eu quero concluir dizendo que ninguém pôde ajudar aquele pai aflito, sofrido, cansado, sem esperança, até que lhe trouxessem Jesus para a sua história e a do seu filho, e o milagre aconteceu. Sabe,
milagres que Jesus quer operar nesta noite. Sabe quais são? Jesus, por exemplo, quer operar nesta noite o milagre da salvação. Talvez você ainda não tenha entregue seu coração para Jesus. Talvez você ainda não tenha conseguido se despertar para esse grande ajudador, para esse salvador, para esse que tem poder para fazer o que for preciso, o que é necessário, a salvação. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Um outro milagre, uma outra coisa que o Senhor quer operar é a saúde física. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que o Senhor Jesus continua operando os seus milagres. Ele não está morto, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa palavra diz que ele está sentado à direita do Pai, e que um dia ele vai voltar, e aliás ele está voltando. Nós estamos nos preparando para a sua volta. Eu creio na saúde física, que ele pode curar. Os milagres físicos incluem curas, como a da mulher com hemorragia e a do paralítico, e a multidão de pães e peixes para alimentar aquele povo todo. Aquele mesmo Jesus continua realizando milagres. Assim como eu também creio que ele é capaz de realizar milagres espirituais, que incluem a conversão e o perdão dos pecados, com o objetivo final de transformar o coração do ser humano e dar a ele o privilégio de ter acesso à vida eterna. Tudo isso e muito mais Jesus pode fazer se você crer, se você quiser, se você deixar.